Bom dia, queridos. Bom dia na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, na manhã de hoje, compartilhar com você um texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Queridos, eu convido você a refletir na manhã de hoje sobre este versículo que vai revelar a profundidade da graça de Deus e também a humildade deste homem de Deus chamado Paulo, ao reconhecer a sua condição de pecador. Esse versículo ele foi escrito por Paulo a Timóteo. E esse versículo é uma declaração poderosa da fé na vida deste homem. Paulo expressa aqui claramente o propósito de Cristo: salvar os pecadores. Ele começa afirmando que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso nos lembra que o objetivo central de Cristo, da sua vinda, foi a salvação. Ele não veio para condenar, mas para resgatar. E a sua missão nunca mudou. Esse versículo nos chama a refletir exatamente sobre a condição antes de Cristo. Jesus veio para salvar a todos, sem exceção. Quando Paulo diz, dos quais eu sou o principal, ele não está apenas sendo modesto, mas está reconhecendo a sua profunda necessidade de perdão. Não importa o quão grande ou pequeno seja o nosso pecado, todos igualmente necessitamos da graça de Deus. A graça de Deus na vida de Paulo, olha só, quando Paulo se refere a si mesmo como o principal dos pecadores. Ele nos ensina uma lição sobre humildade e arrependimento. Ele foi um perseguidor da igreja, mas mesmo assim foi alcançado pela misericórdia de Cristo. Ele não está dizendo isso para se desvalorizar, mas para ressaltar o quanto a graça de Deus é abundante e transformadora. Muitas vezes podemos nos sentir indignos ou desqualificados para a obra de Deus por causa do nosso passado. Porém, se Paulo, que teve um passado tão sombrio, pôde ser transformado, qualquer um de nós pode ser restaurado. O poder de Cristo não tem limites. A principal aplicação que nós podemos fazer desse texto é que nós devemos reconhecer a nossa dependência desta graça de Deus. Assim como Paulo, devemos humildemente aceitar que somos todos pecadores, mas ao mesmo tempo entender que em Cristo nós encontramos a totalidade da salvação. Isso nos chama a ser gratos, a viver de maneira que honre a graça e essa graça que nós recebemos também compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem ao Salvador, o nosso Mestre. Eu te convido nesta manhã a refletir sobre isso. Pergunte a si mesmo, será que eu estou reconhecendo o quanto sou dependente da graça de Deus? Será que eu tenho compartilhado esta mensagem de salvação com outros, assim como Paulo fez? Que nesta manhã você possa orar ao Senhor, reconhecendo, pedindo na verdade a Ele, que você possa ser esta pessoa. Agradeça, diga para Ele, Senhor, eu te agradeço pela tua imensa graça. Graça esta que me alcançou, assim como alcançou Paulo. Senhor, nos ajude. Diga para o Senhor nesta manhã, me ajude a viver com gratidão, me ajude a compartilhar esta boa notícia com todos que estão ao meu redor. Querido, que você nunca se esqueça de que Cristo veio ao mundo para salvar.
e que mesmo em nossos erros, o Senhor sempre tem um propósito de restauração para nós. Se você está perdido, fora do caminho, se você se distanciou, ou talvez você nunca compreendeu a graça de Deus, a salvação, entenda que ela está à tua disposição. Olha só, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você é um pecador, eu sou um pecador, e nós necessitamos da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Paulo diz em Romanos 10:10 que se eu crer em meu coração e eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, eu serei salvo. Então que tenha esse reconhecimento na tua vida, que haja arrependimento, que haja desejo de voltar para o caminho, que você nessa manhã reflita sobre isso, que esta graça tão profunda possa alcançar a tua vida. Pense nisso nesta manhã de hoje. Que Deus te abençoe. Bom dia.